Olá, pessoal. Meu nome é Danusa. Eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho e é uma alegria estar com vocês hoje. A ideia é que nós possamos, durante meia hora, conversarmos um pouco sobre um assunto super pertinente. Esse assunto, muitas vezes, parece um pouco distante de nós. Muitas vezes é um assunto que nós só prestamos atenção porque chega por uma notícia, via rádio, TV, internet. No entanto, é um assunto que pode sim fazer parte do nosso cotidiano sem nos darmos conta. O assunto de hoje é terrorismo à luz da doutrina espírita. E para que nós possamos então refletir um pouco sobre esse tema, eu convido a todos a fazermos uma prece inicial. Que possamos nos sentirmos confortáveis onde estivermos. Possamos fechar os olhos ou não, mas mais do que isso, nos conectarmos, tranquilizando a mente e o coração, sentindo a luz que recai sobre a nossa casa física, nossa casa mental. Agradecendo pela oportunidade, pela misericórdia, de em alguns minutos falarmos sobre o bem, por nesses minutos estarmos nos preparando, refletindo, amadurecendo o nosso eu, nosso emocional, e que assim, a partir de tais reflexões, consigamos trazer mudanças para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para o mundo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, por toda a misericórdia. Te agradecemos e agradecemos também a equipe espiritual que sempre protege e ilumina a nossa casa. Obrigado, que assim seja. Pessoal, como foi comentado, quando se fala em terrorismo, a palavra terrorismo muitas vezes pode parecer uma palavra de manchete de jornal. Ou então, uma notícia sobre alguma tragédia, algum atentado que acontece longe de nós. Parece, às vezes, não pertencer à nossa esfera, ao nosso meio. Porém, terrorismo é uma palavra, é um termo que não está ligado unicamente a questões políticas. E eu acho que vale a pena recordar isso. E além de recordar que a palavra terrorismo não está ligada somente a questões políticas, acho também que vale recordar que a intenção dessa palestra não é de forma alguma trazer discussões que possam enveredar para o preconceito contra alguma religião, alguma filosofia, algum povo. Muito menos a intenção dessa palestra é trazer alguma solução, listar soluções para o terrorismo ou para o ato terrorista. A intenção dessa palestra é unicamente refletirmos que esse termo em si, ele não está longe de nós, ele pode fazer parte da nossa vida e que nós podemos criar mecanismos de transformação e de mudança no nosso dia a dia, em nós mesmos, para que esses atos, eles se exterminem, eles terminem. Então, a ideia é justamente a gente recapitular um pouco, inicialmente, o que significa terrorismo. Porque se a palavra não é um termo unicamente ligado a questões políticas, então, como nós podemos compreender o terrorismo? Esse assunto já foi discutido por outros palestrantes, já foi discutido até por um viés também espírita. Mas vale recordar aqui, então, que o terrorismo foi utilizado pela primeira vez, historicamente, no período da Revolução Francesa. Esse termo surgiu durante esse período. Por quê? Porque o filósofo Bernard Burke, ele percebeu, ele conviveu, ele observou de perto o período de 1792 a 1794, onde um grupo chamado jacobinos, que estavam, digamos, à frente da Revolução, eles tomavam de atitudes muito violentas e extremas para tentar manter
a sua visão, o seu ponto de vista para alcançar o seu fim, em nome de uma ideia, em nome de uma filosofia. E isso, em diferentes momentos da história, aconteceu. Uma imposição de uma visão para, digamos, um fim que se mostrava ou que se tentava justificar como necessário. E o que isso nos importa? O que isso nos interessa? Porque isso é um fato histórico. Isso nos importa porque o Burke traz a palavra terrorismo, porque justamente esse grupo causava o terror. Esse grupo, ele causava medo, ele gerava o desespero, havia um desequilíbrio naquele período, naquele momento, em que eles estavam à frente da Revolução. Porque havia muitas mortes, muitos atos, então, de extrema violência. E claro que a palavra terrorismo, ela foi tomada ou retomada para outras questões também históricas que foram acontecendo. Nós temos claramente, então, a lembrança das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, nós temos alguns atentados que aconteceram em diferentes partes do mundo, na França, na Itália, em outros países da Europa. Só que é justamente isso que vale a pena aqui recordar, de novo e reforçar. Por mais que esses atos, essas violências tenham acontecido e ocorrido, exigindo dos governantes uma ação política, né, ações que houvesse, de uma certa forma, proteção à sociedade, aos grupos, aos países. Para além disso, como compreender o terrorismo na nossa vida? Como enxergar e perceber que o terrorismo ele não está longe, ele não está em algum local acontecendo. Não se trata apenas de uma ligação, de um ato fundamentalista acontecendo. O terrorismo, se o cerne da palavra está ligado à ideia de terror, se o ato terrorista está ligado a uma ideia de imposição de uma visão, de fazer com que o outro seja coado pelo medo, pelo desespero, causando então um desequilíbrio. Se o ato de violência ele é um perigo, ele se mostra um perigo, então sim, nós podemos talvez compreender por que faz parte do nosso dia a dia. Porque dentro de muitos lares nós temos terroristas, nós temos pessoas que a partir do seu modo de falar, agir, comportar-se com seus familiares, com o seu grupo, acaba fazendo com que essas pessoas se sintam acuadas. Essas pessoas, de alguma forma, obedeçam a um comando por medo. Essas pessoas, de alguma forma, elas se sintam, sim, violentadas. Psicologicamente, às vezes para além do físico. Violências físicas e psicológicas acontecendo em paralelo. O que é isso, senão um ato terrorista? O que é isso, senão um ato em que nós tentamos, por uma ilusão de poder, fazer com que o outro fique submetido ao que eu penso, ao que eu acredito, ao que eu acho que deva acontecer ou ser. Ou quando eu me torno uma ameaça ao bem-estar do outro. Quantas pessoas ou histórias talvez não conheçamos que seja semelhante a isso, que esteja próximo disso? Infelizmente, atos terroristas dentro dos próprios lares, dentro das próprias famílias, onde muitas vezes confundimos com liderança de uma família, onde confundimos com uma ordem familiar, mas pessoas convivendo ou, digamos, se articulando a partir de tensões, de medos e, de novo, de um total desequilíbrio. Então, meus amigos, de novo, a ideia aqui é mostrar que o terrorismo está, sim, ligado à ideia de terror e à ideia de violência. Mas não é apenas uma violência individual, coletiva, ameaçando um país, um bairro, um grupo, para ganhar visibilidade para o mundo. Muitas vezes atos terroristas acontecem dentro dos lares, sem querer ganhar grandes proporções para o mundo, sem querer ser visto para o mundo, mas apenas para se manter uma estrutura de poder e uma estrutura
onde há uma obediência total a uma determinada visão, um determinado comportamento, uma forma de agir. E aí cabe a pergunta, como o Espiritismo, então, ele pode contribuir para tentar encerrar esses ciclos de violência? Como o Espiritismo pode atuar contra essa violência? E lembrem que foi comentado, a ideia não é trazer aqui soluções, porque há muitas complexidades do ser humano para tentarmos criar uma fórmula única a fim de que todos sigam. A única, ou digamos, a maior lei no qual todos nós pertencemos, e que não é uma fórmula, é uma lei, e que certamente teremos que ingressar nela em algum momento devido à nossa evolução, é a lei do amor. Essa é talvez a solução maior que exista, a lei do amor. Mas como compreender o amor? Se estamos no estágio em que vivenciamos a violência, um estágio em que a violência ou conhecemos, ou faz parte, ou geramos, ou sofremos, né? De que forma o Espiritismo ele vem a contribuir para entendermos, para termos mais lucidez. E aí cabe recordarmos de Kardec. Kardec, no Livro dos Espíritos, há muitas passagens que poderiam ser citadas, mas há uma em especial que nos diz o seguinte, a questão 685 do Livro dos Espíritos. Kardec conversa com os espíritos, nessa passagem, em relação à educação moral e intelectual do ser humano, do indivíduo. E os espíritos nos trazem a seguinte luz. Não nos referimos a uma educação moral pelos livros. Ou seja, educação moral não se ganhará somente a partir de leituras. Não nos referimos, então, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que inclui hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, os espíritos nos mostrando que a educação está para além dos livros. A educação está na formação, na edificação de um caráter. E isso, essa formação e essa edificação, ela inclui hábitos rotineiros, constantes, para que isso se concretize. O quê? A transformação no indivíduo. E ainda continua. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então, é um trecho curto, aqui apenas esse lido, sucinto, mas que nos traz qual ideia? Para que o homem tenha uma transformação, para que ocorra esse processo inicial de mudança, transformação, a fim de que a violência, esse estado muitas vezes bruto ou brutal da alma, para que ele possa se transformar, é preciso então que o homem ganhe novos hábitos. Esses novos hábitos, eles virão por uma educação moral, uma educação que está para além dos livros, está para além às vezes de uma educação intelectual. Ela está na formação do caráter, ela está na formação e na educação do seu próprio eu. Está necessariamente empregado ou impregnado na construção do indivíduo, observando a si, aqueles que estão ao seu redor, tentando também compreender aqueles que estão ao seu redor, para perceber que coletivamente nós também caminhamos. Então vejamos só que essa transformação, ela não é simples. Ela pode durar muitos anos, ou muitas vidas, mas não há escapatória. Todo ser humano, todo indivíduo, todos nós, estamos rumo a isso. Caminhando um pouco mais lentamente, alguns, outros não tanto, mas estamos todos nesse rumo, sendo empurrados pela lei do amor, a fim de que essa violência, em algum momento, ela cesse.
nem que para isso nós precisamos, né, ou precisemos passar por momentos penosos para compreender, para ganhar a lucidez necessária, a fim de não reproduzir ou não dar continuidade a esses atos, ou esses sentimentos, ou esses comportamentos que levam a uma violência, às vezes conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. E há também, que é muito importante, uma passagem do livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel, e eu lerei rapidamente essa passagem, porque ela é super válida porque a gente está refletindo. Nessa passagem do livro Pensamento e Vida, o Emmanuel nos lembra justamente que o pensamento, ele é o germe, ele é a semente para a mudança, para essa construção e edificação do ser humano. É no pensamento que nós conseguimos, a partir do pensamento, da educação do pensamento, que nós conseguimos extravasar para o comportamento, para a forma de falar, de agir, de se pôr no mundo. Então, como o pensamento é aquele germe necessário que precisa ser ele transformado, vale a pena prestar atenção no que Emmanuel nos diz, porque transformando, alterando esse pensamento, a visão que temos do mundo se transforma, se modifica, os nossos preconceitos também se transformam, a ideia que nós temos de mundo também se altera, e isso contribui para justamente muitas vezes encerrar alguns comportamentos viciosos, ilusórios e, de novo, de violência, que podem ser causados, seja por nós ou por outras pessoas. Então, vejamos o que Emmanuel nos diz. Ele diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Vejam só ele dando a sequência. O quanto é importante o pensamento. A educação do pensamento é a educação do ser. Porque eu educando esse pensamento, eu estou fazendo que uma ação em cadeia, uma reação aconteça para as minhas atitudes, ações e palavras. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. E o reflexo mental mora no alicerce da vida. Reflete-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Ou seja, aquilo que nós plasmamos, aquelas imagens que nós construímos, criamos dentro do nosso campo mental, elas têm uma força tamanha que torna-se necessário ainda mais essa educação do ser, para que nós possamos, de alguma forma, ao projetarmos essas imagens, essas figuras, que elas sejam de positividade e não o contrário. E aí ele nos diz, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Porque tudo aquilo que nós também geramos, nós atraímos. Reflete-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Podemos muitas vezes estar estacionados nos sentimentos que não são benéficos, em ações que não são positivas, que são de violência, mas somos filhos desse Criador que tem como objetivo a nossa evolução. E isso, em algum momento, chegará. Esse ponto de construção, esse ponto de ter que sair, de ter que se transformar, ele chega porque justamente a lei do amor vai tomando caminhos que nos conduzem para essa transformação. Então, olha, vejamos o raciocínio que nós estamos tendo. Estamos falando de terrorismo, mostrando que o terrorismo, para além de um quadro político, o terrorismo ele faz parte da nossa vida, ou ele pode vir a fazer parte da nossa vida. Um ato terrorista,
que impõe o terror, que impõe o medo, que gera o constrangimento do outro, que gera o pavor no outro, a ponto de ele se sentir em perigo, esse tipo de ato, que pode estar presente em muitas famílias, esse tipo de ato, ele vai ter um fim, essa transformação do indivíduo permitiria a transformação e alteração e o fim dessa violência. Mas isso não quer dizer que nós devamos nos submeter a esses tipos de violência. Porque a transformação do indivíduo, ela é constante, ela é frequente, mas ela anda em diferentes níveis. Então vejamos só, não há aqui uma apologia à dor, uma apologia ao sofrimento, de que é necessário sofrer porque em algum momento o ser humano vai evoluir, então até lá vamos suportar. Não. Aqui um esclarecimento de que nenhum ato de violência é para sempre. Porque não faz parte da lei do amor. Então todos os atos de violência, todos os atos de imperfeição, eles vão se extinguindo à medida que o homem vai evoluindo e educando seu pensamento, consequentemente educando suas palavras e as suas ações. Mas, enquanto essa evolução está ocorrendo, possamos não nos submeter a esses atos de violência se somos as pessoas a sofrer a violência. Sempre lembrando que Deus nos permite receber e temos ao nosso redor ajuda, que muitas vezes chega até nós, para que justamente sejamos pinçados desses cenários, retirados desses cenários. É necessário compreendermos, percebermos quando de fato sofremos, estamos submetidos a uma violência, para pedir, tentar conseguir esse pedido de socorro, de ajuda, a fim de sairmos desse quadro. Isso é extremamente necessário porque faz parte também da nossa evolução estabelecer o não, o que o outro não pode fazer conosco, o que nós não permitimos que o outro faça conosco, dentro desta reflexão que estamos tendo, dentro desse quadro que estamos comentando. E vejam só, e cabe aqui a palestra já proferida pelo Raul Teixeira, em torno de 2001, quando ele também tocava nesse assunto sobre o terrorismo. Fazendo esse mesmo viés, essa mesma análise, em que o terrorismo, o ato de terror, ele pode estar dentro do nosso lar. O Raul Teixeira, ele elencou várias situações do cotidiano que seriam atos terroristas, que poderiam ser considerados atos terroristas. E o quanto nós podemos e devemos, muitas vezes, dizer não para isso. Aqui, Raul Teixeira nos diz: quando analisamos nossas atitudes diárias, vamos encontrar em muitas ocasiões verdadeiros atos terroristas. Quando, por exemplo, um pai diz a uma filha: se casar com aquele rapaz, mando-a embora de casa. Ele, esse pai, está fazendo uma ameaça que infunde pavor e, portanto, está fazendo terrorismo. Quando um esposo ou namorado impõe a sua companheira grávida que aborte a criança, ele está fazendo uma ameaça ao feto. Ele está induzindo ao homicídio de um ser indefeso. Quando uma mãe diz ao filho pequeno que se ele não obedecer, ela irá embora e deixá-lo à sorte, isso significa que ela está cometendo também um ato terrorista, e dos mais sérios, impondo medo e pavor a uma criança que confia em seus pais. Quando há imposições e ameaças de chefes baseados em carências de funcionários que dependem do emprego para sobreviver, são atos terroristas que infelicitam e matam a esperança. E os religiosos, que ameaçam seus fiéis com castigos eternos, dizendo que isto é em nome de Deus, inventando um Deus temível e vingativo, espalhando pânico e terror nas orações, nos corações incautos, eles também são terroristas da fé, que agem livremente. Então, olha que interessante a percepção do Raul Teixeira nos mostrando que diferentes atos e ações que muitas vezes tomamos como banais, normais, banalizamos
como se fosse algo do cotidiano, estabelecido. Ele nos mostra, mas isso é causar o terror na alma. Isso é causar o medo, pavor, é acuar o ser humano nas suas fragilidades e causando, né, o mal de inúmeras formas àquele indivíduo. Isso é um ato terrorista. Então, ele continua nos explicando e nos mostrando que há terrores domésticos que influenciam os seres. E esses terrores domésticos, o que é válido aqui lembrar e que Raul Teixeira nos lembra nessa passagem? Que o terrorismo, ele está presente em qualquer povo. Esse terrorismo doméstico, ele está presente em qualquer país. Então, o terrorismo não é apenas aquele do atentado fundamentalista que nós comentamos no início, que atinge vários locais, várias regiões. Esses que acontecem dentro do lar, que não ganham percepção do mundo, eles não pertencem, assim como aqueles atos terroristas que ganham as notícias, eles não pertencem a um povo. Isso não é algo que os povos, que nós muitas vezes preconceitualmente consideramos não evoluídos, produzem ou reproduzem. Não. O mal da violência faz parte do ser, faz parte da humanidade. E o Raul Teixeira nos lembra isso. O terrorismo está presente em qualquer povo, presente em diferentes povos, até nos mais civilizados. O preconceito também é uma forma de terror. O preconceito que temos a uma filosofia, a uma religião, a um povo, a um grupo, a uma classe, a uma raça, a um gênero. Os nossos preconceitos de exclusão, os nossos preconceitos de não aceitação, de dizer que o outro é inferior a nós, ao nosso ponto de vista, à nossa cultura, ao nosso modo de ver, de agir e de pensar, isso também é terrorismo. Então, vale meditar sobre os nossos terrorismos particulares, que tantas desgraças muitas vezes têm promovido. E o Raul ainda nos diz, sendo assim, não imaginemos que o terrorismo está no seio desse ou daquele povo, dessa ou daquela raça, pois, recordando o que nós comentamos, ele está na alma humana, independente da nacionalidade ou religião, porque a violência, muitas vezes, é o desencadeamento desse desequilíbrio interno que nós temos, de uma visão, muitas vezes, cega sobre uma determinada situação, um determinado fato, de uma determinada filosofia, de uma determinada forma de ver o mundo. E vale também lembrar que as grandes guerras e os grandes atentados, eles muitas vezes são alimentados por guerras e terrorismos menores, nos quais nós não damos importância. E isso é essencial realmente recordar. Porque nos mostra o que também comentamos lá no início da palestra. Falar sobre terrorismo não é falar sobre um assunto abstrato, longe de nós, que é só capa de revista ou jornal. Falar sobre terrorismo é falar sobre guerras que são travadas, alimentadas por outras guerras menores, outros atos terroristas menores, como os que já foram citados, que vão alimentando, que vão tornando normal e banalizando esses atos maiores também. Então, o que fazer? O que fazer diante dessa situação? E aí, Raul Teixeira, sem também a pretensão de listar soluções, nos traz aqui um comentário significativo para a reflexão. Ele nos diz o seguinte: iniciemos por baixar as armas internas da agressividade, da calúnia, da indiferença, da infidelidade, da violência e até do preconceito. Optemos por construir um mundo de paz, pacificando os nossos lares, nosso ambiente de trabalho, nossa própria alma.
Porque, afinal, fazendo isso individualmente, de novo, coletivamente, isso tem impacto. As nossas pequenas ações, os nossos exemplos, impactam em outros exemplos, impactam em outras ações. E coletivamente nos tornamos mais fortes. E assim caminhamos juntos. Agindo dessa maneira, então, podemos ter a certeza, diz Raul, de que teremos um mundo em paz, mesmo que seja apenas o nosso próprio mundo, que, em última análise, seria o início de tudo. Podemos não transformar o mundo de imediato, podemos não conseguir transformar o mundo de um dia para o outro, mas todas as transformações, todas as pessoas, todas as figuras ilustres que passaram pela história, promovendo a paz, como muitas figuras ligadas ao espiritismo, ao budismo, ou então sem religião, sem ser do catolicismo, mas que estavam ligados ao movimento que beneficiava um povo, uma região, um local, uma cidade. Todas as figuras que promoveram, que pregaram bem, essas são responsáveis por toda uma geração de esperança, que olharam para trás, para os seus discursos, para a sua palavra de paz, para a sua pregação de paz, para a sua crença no bem, em viver, promover, agir no bem. E todas essas gerações, elas tiveram referências de quem se espelhar, de como agir. E se elas e nós ainda não estamos agindo como poderíamos no bem, que possamos começar agora esse trabalho de construção individual. Escrevendo que sozinhos nós podemos não conseguir uma mudança radical, mas dentro do nosso mundo particular conseguimos transformações magníficas que podem gerar transformações como ondas para o mundo como um todo. E cabe então aqui, a partir dessas reflexões, terminar com mais uma passagem. São muitas passagens, palavras que trazem à luz quanto a esse estado de pacificação que o nosso ser deve tomar. Emmanuel, ainda no livro Pensamento e Vida, diz: descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse foi Jesus. Meus amigos, pensemos em ações que possam promover a paz, mesmo que em pequenas doses, para que não aceitemos a violência como uma normalidade do ser, do mundo. Ele é um estágio de todos aqueles que talvez sejam evolução, mas ele não é o fim. Ele não é, porque vivemos todos regidos pela lei do amor. Sejamos amor, que possamos pregar o amor, que todos os grandes atos de violência possam ir se transformando a partir dos nossos pequenos atos de amorosidade. Possamos assim, então, encerrar nossa atividade com uma prece, agradecendo a bondade, a amorosidade e a paz promovida pelo nosso Mestre Jesus. E que possamos, ao longo dos dias, pensar realmente em pequenas ações, mesmo à distância, que possam exprimir o amor, possam revelar a paz,
trazer a tranquilidade a tantas pessoas que talvez precisem. E possamos nós também mantermos a paz de espírito, fazer com que ela seja o nosso estado mais natural, a fim de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã certamente melhores do que hoje. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade. Sigamos em paz. Que assim seja. Muito obrigada e que possamos todos, então, ficarmos na doce paz de Jesus.